Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dos Líderes de Sucesso. O programa que tem como objetivo trazer quem está na crista da onda, ou seja, quem está performando, quem está ajudando a economia do Estado, o dia a dia do consumidor gaúcho. Nesses estúdios, nesse programa passam políticos, empresários, treinadores, influenciadores, enfim, realmente pessoas que fazem a diferença em vários níveis, né? E o nosso público que assiste procura esse autodesenvolvimento, né? Procura conhecimento e a gente, mais uma vez, a nossa produção trazendo um entrevistado de ponta que vai trazer insights maravilhosos, além de uma jornada encantadora, com muita superação também. Mas antes de abrir a câmera para o nosso convidado, falar aqui do meu parceiro, meu consultor, Cássio Benker, né? Tudo bem, Cássio? Tudo certo. Hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Acho que nós aqui, tanto da Fórmula, né, como pessoas mesmo, a gente está sempre aberto aí a entender um pouco mais dessas mentalidades, assim, né, e fazer, também a gente quer extrair aqui e fazer a gente ir mais longe, né, tanto a gente quanto o nosso público, né. Perfeito. Bom, pessoal, eu tive que fazer uma colinha aqui, porque eu não consegui decorar. As qualificações desse homem são grandes, né, e ainda a gente teve que resumir. É o Luiz Fabiano Negreiro. Sim, tu resumiu e ficou 5 páginas, né? Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, cara. Tudo bem. Fazer uma introdução aqui. É que o Luiz Fabiano, ele é mentor de líderes e especialista em gestão, liderança e segurança. E tem uma trajetória muito marcada pela disciplina e pelo compromisso com a formação de equipes de alta performance. E tu traz uma experiência valiosíssimas aqui, né? Que tu adquiriu no Exército Brasileiro e em missões de paz também na ONU. O Luiz Fabiano atua como mentor executivo, ajudando empresas e profissionais a potencializarem seus resultados através da liderança eficiente e da gestão estratégica. Então a gente vai conhecer hoje esse grande homem, temente a Deus também, que quando está por aqui pelos estúdios está ensinando, né? Enfim, todo mundo para dar atenção e chegou o momento do nosso público ter essa oportunidade de dar esse espaço aqui para nos ensinar, né, Cássio? Exatamente, eu acho, nem eu falei anteriormente, estamos abertos aí para absorver tudo que tu tem para nos passar. Luiz, antes de falar de fato desse sucesso que tu tá tendo, dessa tua mentalidade que é única, original, né? Enfim, todo mundo que te vê sabe. Começa contando pra gente o começo da tua trajetória, porque é um pouco desafiadora, assim, tudo que tu passou, né? Pelo que a gente já sabe, tá tanto tempo no Exército, agora tu teve essa transição, né, de carreira e vir para o mundo corporativo, mas antes de chegar aqui, lá na infância, tu já pensava em entrar para o Exército, já pensava em trabalhar com pessoas, ajudar o próximo, como é que é isso? Pois é. Bom, antes, obrigado por estar aqui, né, Maurício e Cássio, estar aqui conversando sobre algo que para mim é prazeroso, excepcional, é realmente um momento ímpar. E respondendo o que você colocou, amigo, eu nunca pensei em ser militar na vida, mas eu lembro, desde pequeno, que estar ajudando, estar contribuindo com os outros, para mim era fenomenal. Eu lembro, por exemplo, que na própria escola, no próprio colégio, eu fui aluno de colégio militar durante 8 anos. Eu costumo brincar que eu gostei tanto do colégio militar que naquela época eu reprovei 1 ano para ficar mais 1 ano. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sempre estava envolvido com os grêmios da escola. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu estava na comissão de formatura. Por quê? Porque eu pensava no todo, no coletivo. Eu queria que a minha turma, o meu grupo tivesse o melhor, né? E isso fazia muita diferença. Aí tu diz assim, tá aí, como é que você veio parar para ser militar nessa história toda, né? Já estava no colégio militar e o colégio militar te induz a isso? Não, o colégio militar ele não nos induz. O colégio militar é uma escola como outra qualquer que tem disciplina e hierarquia. Algo que está em falta em muitos lugares hoje em dia. E que as empresas precisam muito de disciplina e hierarquia. Claro, de forma adaptada para a realidade que vivem. Mas como eu era envolvido com as pessoas, querendo fazer tudo para que tudo ficasse bem, numa desses momentos, eu conversando com a mãe de um colega, ela perguntou assim, Luiz, por que você não estuda junto com o Marcos para fazer o concurso para a Academia Militar?
Naquela época eu queria ser advogado, só para ter uma ideia, né? E a gente começou a estudar e eu passei no concurso para a Academia Militar em 1989 e em 1990 estava no primeiro ano da MAN. Isso eu tinha 17 anos, fiquei os 34 anos no Exército e saí aos 52 anos, 51 anos. Perfeito. E nesse período que tu teve no Exército, quais as experiências que tu teve mais marcantes, né? E que te potencializaram a ser esse grande gestor e professor no quesito liderança? Eu costumo dizer que o Exército, eu tive 2 carreiras dentro do Exército. Uma como militar realmente, comandante, e aí exercendo liderança de diversos grupos. Então eu liderei grupos de 30 pessoas, de 160 pessoas, de 900 pessoas, Uau. inclusive em operações reais, né, operações com risco de vida. Tá? Mas eu também fui muito professor, porque eu fui professor / treinador de diversas escolas dentro do Exército. Então eu fui treinador do nosso curso de operações em selva lá na Amazônia, eu fui treinador da Escola de Sargentos das Armas, que fomos nossos sargentos. Eu fui professor docente na Academia Militar durante 2 anos, no que fica no Rio de Janeiro, que fomos nossos oficiais. E no finalzinho já da minha carreira, eu fui treinador das nossas escolas para operações de paz. E lá, uma experiência completamente diferente, porque além dos militares, eu tinha civis e policiais, e ainda tive a oportunidade de ser treinador da própria ONU, que me deu aí uma abertura de visão gigante, onde eu tive a oportunidade de treinar pessoas na África, na China, na Europa, para operações de paz da ONU. Luiz, e da onde que vem esses skills, assim, de treinador, né? Porque, ok, o que eu vejo, né, olhando assim, eu já passei aquele período básico no Exército, é que o pessoal, eu não sei como é que foi na escola da mãe, enfim, mas o pessoal vai lá e cai pra virar tenente, né? Enfim, o aluno, não é aluno, é aspirante, né? Sim. Aspirante vai comandar uma companhia, algo do tipo. Dentro da MAN, existe uma escola de inteligência emocional nesse sentido? Ou tu buscou algo fora? Como é que foi isso? Nessa época, a gente nunca chamou os soft skills de inteligência emocional como a gente chama hoje, né? As competências. Mas o que acontece é que o militar, o oficial e o sargento, por si só, eles precisam ser treinadores. Porque, veja bem, nós nos preparamos para a guerra. O que é preparar para a guerra, senão ensinar a combater, e eu, como treinador, preciso ter a certeza que aquele jovem aprendeu para ele não morrer. Eu preciso trazer ele vivo. Então, nós precisamos desenvolver, sim, capacidade de treinamento. Agora, obviamente que existem uns que adquirem essa capacidade e desenvolvem de uma maneira e outros de outra forma. Esses que adquirem de uma maneira muito mais assertiva voltam para serem treinadores e professores nas nossas escolas, que foi o que aconteceu comigo. E o ensinar, para mim, é maravilhoso. Já no finalzinho do meu tempo no Exército, que eu passei a me dedicar um pouquinho à parte de desenvolvimento humano para casar essa questão da liderança, e que eu entendi a questão dos perfis comportamentais, aí eu vi que eu tenho um perfil comportamental para ensinar de alguma forma, de uma maneira diferenciada, e é o que me dá prazer. Eu dizia que na academia, por exemplo, o mais gratificante era ter o cadete do primeiro ano, ou pegar o soldado EV, né, o soldado que está servindo, porque tu vê um jovem que não sabe nada, tu passa um ano ali com ele, treinando, incentivando, e não só treinando, incentivando, exercendo liderança, né? O Cássio vai entender melhor isso, talvez, porque o exercer de liderança é tu te preocupar com o subordinado, é tu ser exigente, sim, mas tu te preocupar com ele, como é que ele tá, o que está acontecendo, se chegou atrasado, por que chegou, se está doente, o que aconteceu. Isso é muito legal, assim, corroborando acho, com a tua fala, que a gente consegue ver que dentro, o Exército ele é uma empresa, né? É muito legal, é uma empresa. Então a gente consegue ver que existem líderes e chefes dentro do Exército, né? Porque existe essa cadeia, né? Dentro do Exército, né? Então realmente vai ter algumas posições ali que o cara, ele tá simplesmente numa posição de chefe, que ele vai comandar, e ele não vai conseguir extrair
o que eu vejo, o melhor do soldado, porque justamente ele tá simplesmente naquela posição de chefe, não querendo formar uma pessoa, né? Então, e existe o líder, né? Sem que eu acho dúvida. que é isso que tu... E uma coisa interessante que, assim, Deus foi muito bom comigo no momento que eu nem o conhecia direito. Eu fui católico durante muito tempo. E a Igreja Católica é maravilhosa, mas eu não tive uma comunhão com Deus naquele momento. Eu tive comandantes maravilhosos. E nessa época eu tive minha primeira lição de liderança. Eu tive um comandante que dizia assim: Negreiros, você é comandante de pelotão. Você tem 30 homens subordinados a você. Abaixo de você, você tem níveis de liderança. O nível mais baixo precisa saber que o seu soldado gosta de sorvete, que o sorvete dele, ele gosta numa casquinha e o sabor do sorvete é de chocolate. O nível de liderança acima precisa saber que esse mesmo soldado gosta de sorvete na casquinha, mas não precisa saber mais do sabor do sorvete. E você que é o tenente, que é o comandante do pelotão desse soldado, precisa saber que esse mesmo soldado gosta de sorvete. Percebe a diferença de conhecer? A mesma coisa acontece nas empresas. E é isso que a gente formatou para tentar trazer para esse mundo corporativo. Uau, já começamos bem, né? Entendeu? São 10 minutos de programa que abriu muitas, sei lá, sinapses aqui, já tô pensando muita coisa, e a forma como tu ensina, ela acho que é algo um pouco mais difícil, ele consegue ser bem didático, né? Bom, eu tenho dúvidas, curiosidades demais aqui. Uma delas é da tua missão de paz. Se tu puder contar um pouco como é que foi essa missão de paz, né? E quais experiências ali geraram para te ser o que tu é hoje, né? Cara, a missão de paz, para mim, ela tem tudo a ver com a minha missão de vida hoje, de se preocupar com o outro, da liderança servidora, de servir, que é a liderança de Jesus Cristo, sabe? Porque quando você entra numa missão de manutenção da paz, você está indo lá com o objetivo de dar conforto para aquelas pessoas que estão ali, de tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade, proporcionando o quê? Proteção, segurança física, enquanto outros agentes vão trabalhar lá. Agora, como eu fui parar lá, foi muito interessante, porque quando eu me formei na academia, em 1993, eu tinha na minha mente que eu queria voltar para casa sempre. Eu sou amazonense. Então, eu me formei, voltei para Manaus, fiquei nessa indo e vindo, até que um dia o exército disse assim: você não pode mais voltar para casa. E agora? Você tem que escolher um local que você nunca trabalhou antes. E foi aí que eu escolhi o Rio Grande do Sul pela primeira vez. E eu vim para o batalhão de São Leopoldo, que naquela época era o único batalhão de infantaria do Exército que estava inscrito como uma unidade stand-by da ONU. E ali eu conheci as operações de paz. E ali eu reforcei toda essa parte de treinamento de operações de paz. Por quê? O Brasil naquela época não tinha um centro de treinamento. Então o batalhão de São Leopoldo treinava as pessoas para ir para a missão de paz naquela época. O batalhão de polícia do Exército mandava a gente para o Timor-Leste, por exemplo. Uau. E nós treinávamos eles lá. E eu era um comandante de companhia que planejava esse treinamento. E ali nasceu tudo isso. Em 2002, eu fui para a minha primeira missão de treinamento de operações de paz em Moçambique. Eu como capitão. E em 2004, quando o Brasil, o presidente Lula assumiu naquela época, né? E assumiu o compromisso de ir para o Haiti no primeiro contingente, eu fui o oficial de operações do batalhão brasileiro no Haiti. E ali a gente fez, de novo, a paixão por treinamento, planejou o treinamento, verificou o que estava acontecendo, e viu as questões todas de exigências táticas que nós tínhamos, e nós treinamos todo mundo para aquela missão num tempo recorde, porque a gente não tinha o efetivo completo. Então, a missão de paz nasceu ali. Quando acabou esse período, eu voltei para o Brasil, fiquei 4 anos fora das operações de paz, fui para a Escola de Comando do Estado-Maior, retornei da Escola de Comando do Estado-Maior, o Exército me mandou para o Chile, para ser treinador de operações de paz no Chile. E eu morei 1 ano lá, no Chile. E quando voltei para o Brasil, eu mergulhei de cabeça nas operações de paz com treinamento, no nosso centro de treinamento que fica no Rio de Janeiro. Ali nasceu um processo de seleção feito pela ONU, em que se selecionou militares do mundo inteiro para serem treinadores de operações de paz no aspecto de proteção de civis. E eu participei de todo o processo de treinamento, fui selecionado, isso foi em 2013, para em 2014 a gente ser empregado. E aí eu fui para Nigéria, Etiópia, fomos para a China,
ministrando treinamento de operações de paz. E assim nasceu tudo isso, né? Hoje, por exemplo, além da questão da liderança, eu sou apaixonado por dar aula e tudo mais, eu ainda ministro aulas em pós-graduação online, né, da PUC de Minas Gerais, relativos à operação de paz. Perfeito. Às vezes eu me pergunto por que um policial escolhe ser policial se ele está no risco, né? E muitas vezes nos dias de hoje, né, ser tão achincalhado assim, né? As pessoas não ser gratas pelo trabalho do policial, né? Ou o enfermeiro, que está naquela situação, né? E aí tem a questão da vocação, né? Do chamado divino. Tu acredita que tu ter ido para o exército foi um chamado divino também? No sentido de tu se colocou em risco, né? Tu ficou muito tempo longe da família também, né? Para ajudar outras pessoas, de fato, né? E esse chamado divino, tu considera também que tá vindo para ti nesse momento agora das empresas, das organizações? Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Na minha caminhada com Deus, e como eu disse para vocês, eu fui católico muito tempo, não tinha essa relação com Deus, e não é o problema da Igreja Católica, o problema é que a gente não faz o que deve ser feito. No início, eu perguntava muito para Deus o porquê das coisas. Depois eu percebi que eu não preciso questionar Deus, eu não posso questionar Deus. Aí eu perguntava o para quê das coisas. Hoje, não me interessa mais o para quê. Eu só preciso entender o que Ele quer de mim. Uau. O resto Ele vai fazer. E eu entendo, tá, por tudo que está acontecendo na minha vida nos últimos anos, e pouquíssimos anos, que eu preciso continuar levando esse conhecimento para as pessoas, para elas se conhecerem e serem pessoas melhores. E dessa forma poderem ter aquela vida abundante que a gente tanto almeja e que está na palavra do Senhor. Às vezes essa questão de se melhorar, né? A gente pensa que todos têm problemas, né? Eu vejo problema num, problema no outro e tal. Eu quero melhorar o outro, mas a gente não pensa na gente. Né? O que a gente tem que melhorar? O problema disso que tu falou é que a gente não consegue melhorar o outro, tá? Verdade. Nunca. Ele precisa querer melhorar. O meu trabalho aqui é trazer consciência para ele, que é o que eu faço com os empresários. O que hoje, por exemplo, a questão de liderança nas empresas é um dos grandes gargalos para que o resultado da empresa seja o resultado que se quer. O empresário ele pensa muito no resultado financeiro, show de bola, tá tudo certo, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas para chegar naquele resultado financeiro, eu preciso fazer com que cada um da empresa funcione e trabalhe corretamente, entendeu? Sim. E a liderança tem um papel fundamental nisso, que é justamente mostrar para cada um onde é que ele tem que chegar. Eu costumo dizer que a liderança nesse sentido, eu preciso sempre estar dizendo, dando a minha visão, ou seja, onde é que eu quero chegar, eu preciso saber comunicar essa visão e eu preciso de ferramentas para executar tudo isso. E aí eu consigo chegar lá. Nesse processo, eu trago consciência para as pessoas. E aí elas melhoram. E, finalzinho do que tu falou, o primeiro passo para tudo isso mudar, sou eu mudar. E eu começo a transbordar. Eu começo a mostrar para os outros a minha mudança. Na empresa, não é diferente. Eu posso até trabalhar, por exemplo, os gestores no nível tático, tá? Que é o nível de gestão da empresa como um todo. Mas se eu não estiver trabalhando o chão de fábrica, provavelmente o resultado não vai vir no momento que se quer. E a mesma coisa acontece com o dono da empresa. Eu preciso trabalhar o dono da empresa porque a cultura é dele. Então é ele que diz o que ele quer da empresa dele. E aí quando você consegue alinhar esses 3 níveis, cara, o sucesso é inevitável. A gente está nesse bloco ainda muito focado no exército, né? Que foi algo muito marcante na tua carreira, né? Gostaria que tu me trouxesse uma experiência que tu lidou sob pressão, né? E como é que tu aprendeu a desenvolver uma habilidade para lidar sob pressão, né? Sob desafio? Bom, o conhecimento é a base de tudo, tá? A questão toda é a gente colocar esse conhecimento em prática. Então, o momento que nós tivemos como esse que você comentou, eu me recordo muito bem, eu, capitão, 32 anos de idade, no Haiti, nós tivemos aí no final de novembro de 2004, uma marcha de ex-militares, e que nós íamos ter, se essa marcha tivesse continuado, uma verdadeira carnificina. E ali foi um momento de extrema pressão que eu senti, porque eu estava como oficial de operações, estava numa negociação, à frente de uma tropa, junto com o meu comandante,
E ali a gente teve que, de todas as formas, evitar que aquilo acontecesse ou que as pessoas descessem da maneira que estavam. Então ali foi um momento de extrema pressão para mim. E eu quero saber o que passava na tua cabeça naquele momento que tu estava sob pressão. Tu tinha medo de morrer? O que passava? Tu criou uma mentalidade, te blindou quanto a isso? O que acontecia ali? Quando eu estou mergulhado na tarefa, Maurício, o medo de morrer não passa pela cabeça. E eu acredito muito que é muito parecido com o escalar uma montanha, sabe? Sim. Então, assim, eu sei onde eu quero chegar, lá em cima. Mas a minha mão não alcança chegar lá em cima. Minha mão alcança onde? Na altura dos meus olhos. Então é aqui que eu tenho que me preocupar. Então, qual era o meu objetivo ali? Liberar a via sem que as pessoas descessem de uma forma violenta. Eu sabia que eu ia conseguir chegar lá. Mas para chegar lá eu precisava focar naquilo que estava acontecendo, naquele momento. Se eu deixasse o medo de morrer se aproximar, muito provavelmente eu não iria cumprir aquela atividade. Eu não ia conseguir cumprir a missão daquela maneira, entende? Então eu penso muito dessa forma. Cara, o medo ele existe, ele é natural, e ele não pode te paralisar. E no momento que tu foca onde tu tem que focar, tu não vê mais o resto. Tu nem identifica do que é o medo, tu sabe que ele existe. Mas ele vem e vai embora. Muito bem. E qual foi o momento que tu decidiu parar com o exército e vir para o mercado, né, enfim, trazer esse teu conhecimento? Quando nós voltamos da Bolívia, eu dizia para Marta, minha esposa, que eu precisava dar uma atenção maior para minha família. Tá? E aí eu pensei da seguinte maneira: dar atenção melhor para minha família significa não permanecer no exército. Então eu posso continuar transformando pessoas, transformando vidas, levando esse conhecimento para o mundo corporativo, porque o exército faz gestão, tá? Tu falou que o exército é uma empresa, né? Eu comandei um batalhão de 950 pessoas em São Leopoldo, em que nós temos 2 CNPJs no mesmo lugar. Aí tu me pergunta, como? Por quê? Isso é possível? Sim, isso é possível. Porque nós temos origem de recursos diferentes, então nós temos 2 CNPJ, os processos administrativos são de uma empresa como outra qualquer. E naquele momento eu falei, não, então no primeiro oportunidade que eu tiver de ir para a reserva, eu vou para a reserva, vou me estruturar para isso, para que eu possa continuar levando esse conhecimento, claro, com uma outra roupagem, e dar uma atenção para minha família. Eu não vi o meu mais velho crescer da maneira que eu estou vendo os meus 2 de 9 anos crescendo agora. Mesmo me dedicando ao trabalho de mentorar pessoas com uma liderança extraordinária. Que, na verdade, na vida, o que eu vejo, sempre tem um desequilíbrio, né? No sentido de, um momento tu vai trabalhar mais para te conseguir determinado, sei lá, recurso, enfim, para te poder manter a família. No outro momento tu vai conseguir colocar esse pilar da família, então... Mas a ideia é tentar equilibrar, né? Mas realmente fica um desequilíbrio, não adianta, né? Mas aí vem uma coisa muito importante, cara. Quando você sabe exatamente, né, quais são os teus pilares que tu precisa equilibrar, tu tem que ser intencional. Tudo na tua vida tem que ser de forma intencional. E aí trazendo para a questão da espiritualidade, tá? Uma super ficha que caiu ano passado para mim. A gente ora quando a gente acorda ou a gente acorda para orar? Percebe a diferença? Onde está a intencionalidade? Quando eu oro quando eu acordo, eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu me planejo acordar para orar, eu estou colocando Deus em primeiro lugar de forma intencional. Quando na minha agenda, e eu uso muito a questão tecnológica, eu coloco lá, por exemplo, que todos os dias eu vou levar meus filhos na escola, é um compromisso meu, que está colocado de forma intencional. Entendeu? Quando eu coloco na minha agenda, por exemplo, que desta semana, no dia tal, a tal hora, eu vou sair para jantar com a minha esposa, é um compromisso meu. Por que tu tem que ser intencional? Porque se você não for intencional, você é atropelado pelo mundo. Você é atropelado pelas atividades. E tempo, não existe falta de tempo. O tempo é igual para todo mundo. O tempo é só uma questão de prioridade. O que você está priorizando naquele momento? É claro, eu não sou perfeito.
Tem momentos que a gente planeja alguma coisa, e eu costumo dizer que o planejamento ele não é um trilho de trem, né? O que acontece se o trem sair do trilho? Ele vira. Ele é uma trilha, ele é uma estrada que eu posso ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, de acordo com o que está acontecendo. Mas a gente já tem um norte, a gente já tem algo que baliza, entendeu? E isso aí faz toda a diferença. E Luiz, e outra coisa assim, que eu vi que tu fala bastante de Deus e de espiritualidade, né? Como é que eu sou um bebê na palavra, cara. Não, mas falar. Não, tu tá sendo humilde agora porque a gente já ouviu bastante coisa aí, né, Maurício? É então, isso, tá bom, humildade é importante. É o seguinte, como é que tu... como é que tu coloca isso, a espiritualidade, né? Como é que chegou a espiritualidade pra ti, visto que tu tinha dito que era um católico não praticante, né? Pelo que eu entendi, se é isso, depois tu complementa. E também como chegou isso na tua vida e o que isso te ajuda e como é que a gente pode relacionar isso na empresa também. São 3 perguntas. Tá. Bom, eu acho que eu era um católico praticante. Ah, tu era praticante. Porque eu ia à missa, eu comungava, eu fui crismado, fiz primeira comunhão, eu confessava, mas eu não tinha conexão com Deus. Era muito mecânico. Tanto que naquela época eu dizia que eu rezava. Sim. Hoje eu não rezo mais. Hoje eu oro, eu converso com Deus. Mesmo com as minhas limitações. Como eu disse, eu sou um bebê na palavra. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e aí falando de espiritualidade, tá? A minha esposa pagou um preço por mim. Porque quando eu a conheci, a Marta era evangélica, sempre foi, né? E eu católico, sempre fui. E quando eu a conheci, eu deixava a Marta no culto, lá em Manaus, e eu ia para missa. E depois a gente se encontrava. Até que um dia eu resolvi ir ao culto com ela e a partir dali começou todo o processo de conhecer esse Deus, tá? Só que conhecer esse Deus foi algo que não foi de imediato. Então, a relação que eu tenho hoje com Deus, ela realmente proliferou, nasceu, se desenvolveu nos últimos 5 anos. E no ano passado, ela se reafirmou de uma maneira muito mais forte por intermédio do movimento Legendários, que é um movimento cristão de homens que tem um dos grandes objetivos de retomar a verdadeira essência do homem, como chefe do lar, como chefe de família, como sacerdote. São coisas que para mim fazem diferença. E isso me fez me dedicar a um Deus totalmente diferente do Deus que eu conhecia. Isso tudo é muito importante para nós, inclusive como empresa, porque nada do que tem aqui é nosso. Aí é uma concepção minha em função daquilo que a doutrina cristã coloca. Nós somos mordomos de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas. Se nós estamos fazendo as coisas como devem ser feitas, as coisas vão vir naturalmente. E nós precisamos cuidar disso. Minha esposa é filha de Deus, que Deus deu para mim cuidar. Meus filhos, Deus me deu para cuidar. A minha empresa não é minha, é dele. Por isso que eu preciso fazer as coisas da maneira correta, por isso que eu preciso ter integridade, por isso que não pode haver meia nota. Eu já ouvi empresários assim, não, mas o governo está fazendo algo que não é muito legal. Não me interessa o que o governo está fazendo. O que é o certo? Não é você emitir sua nota fiscal? Então vamos fazer. Bom, eu tenho que fazer uma pergunta aqui para fechar o bloco. Tu viveu boa parte da tua vida na carreira militar, né? Sim. Já mostrou aqui, tu viveu sob pressão, tem muitas histórias lá, ajudou muita gente também. Ou seja, como é que foi tua saída de lá? Foi normal? Só se nosso papai foi embora? Ou isso aí gerou uma dificuldade? Teve uma dificuldade na saída? Rapaz, vamos lá. Existe uma cerimônia de despedida, tá? E eu não imaginei que eu iria sentir o dia da minha despedida como eu senti. E eu sempre dizia que eu ia me preparar para ir para a reserva. Então, eu fui um cara que na minha vida inteira eu estudei muito. Eu sempre me preparei para tudo aquilo que eu ia enfrentar pela frente. Eu sempre tentei me planejar. Então, vou te dar um exemplo rápido. Eu sabia que eu ia comandar um batalhão de infantaria com muita gente, com vários processos administrativos. Cara, eu fui lá e fiz um MBA em gestão pública, porque eu queria esse conhecimento para mim, entendeu? Tanto que quando eu cheguei para comandar,
eu sabia de tudo na teoria, eu sabia dos processos, eu sabia como funcionava a compra, eu sabia de tudo. E vi na prática. E nessa fase de preparar para a reserva, eu comecei a me preparar sim para levar essa liderança de uma maneira muito focada na gestão. Então, eu mergulhei de cabeça no conhecimento do coaching. Então, eu peguei uma instituição e fui estudar, uma instituição cristã que eu acredito muito, e fui estudar. Eu fui fazer uma especialização na PUC, então eu me preparei para isso. Mas uma coisa, né, a gente fala que treino é treino, jogo é jogo, e no exército, na guerra, depois que você transpõe a linha de partida, tudo pode acontecer. Depois que você dá o primeiro tiro, tudo pode acontecer. E não foi diferente nessa transição. Para mim não foi fácil. Por quê? Porque no início as portas não estavam abertas, eu batia e não conseguia entrar. Eu tive que adaptar a linguagem de uma maneira muito mais difícil do que eu imaginei que fosse. Entendeu? Então eu estou há 2 anos e meio fora da caserna. O meu primeiro ano foi um ano de experiências trabalhando, mas também de muita adaptação. O ano passado, quando a coisa começou a andar, veio a enchente, né? E a gente teve que mudar novamente essa comunicação até que nós encontramos a maneira de se posicionar, trazendo o conhecimento de liderança. Então, em resumo, amigo, não foi uma coisa fácil, mesmo achando que seria mais fácil pela preparação que eu acreditava que tinha feito. Entendi. Bom, chegamos na metade do programa aqui, num show de conhecimento. Dá para ver no brilho dos teus olhos que tu tem essa paixão por compartilhar. E, por enquanto, agradecer tudo que tu está trazendo. Cássio, rapidamente aqui, eu gostaria que tu me falasse um pouquinho do Cássio Banker, né, as soluções que tu está trazendo hoje para o mercado e um pouquinho da tua atuação aqui com a Fórmula Digital. Então, hoje a gente atua na plataforma, né, da Frank, com mais de 50 instituições financeiras, onde a gente consegue crédito de forma mais ágil e mais barata, tá? Então a gente consegue adaptar o crédito para a tua empresa, para a tua necessidade. E a gente já tem aí atuado com mais de 20 empresas, né? Já conseguimos crédito para mais de 20 empresas. Aqui na Fórmula também eu atuo como na parte financeira, né? Além da questão de crédito. Então a gente ajudou a Fórmula aí a conseguir crédito no mercado. E hoje a Fórmula, essa menina aí tá voando, né? Exatamente. Desculpem um pouquinho da voz aqui que tá meio um pouquinho de resfriado, mas enfim. E é isso. Então a gente ajuda de uma forma 360 a mostrar para tua empresa de que forma que ela pode alavancar, né? Até na última palestra que a gente fez, a gente falou que o crédito ele não é vilão, e sim uma alavanca, muitas vezes, de sucesso da tua empresa, tu quer alcançar outros níveis. Isso aí, muito obrigado pela contribuição. Agora a gente vai entrar nesse bloco para falar de algo que a gente sempre está falando, né? De gestão, de liderança, de negócios, né? Bom, a produção trouxe uma pergunta aqui e eu quero que você dê a sua resposta aí de forma brilhante. Quais são os maiores desafios que os líderes enfrentam hoje no ambiente corporativo? Cara, nós vivemos hoje um mundo extremamente volátil, extremamente complexo, tá? E trabalhar com pessoas às vezes parece ser um grande desafio, e porque as gerações são diferentes. Exatamente. Então os líderes precisam se adaptar a isso. Os líderes precisam conhecer as pessoas com quem estão trabalhando. Os líderes precisam mostrar que são resilientes, que mostrar o caminho, dar a visão de onde querem chegar. Só que para o teu colaborador ver dessa forma, ele precisa ter conectado contigo. Então o grande desafio que eu vejo das lideranças hoje é justamente estabelecer uma comunicação que seja fluida para mostrar para os seus colaboradores o caminho e onde devem chegar. Isso é fundamental. Bom, muitas empresas têm essas dificuldades de formar essas equipes de alta performance, né? Que estratégia tu recomenda hoje para desenvolver essas equipes aí e elas poderem performar as empresas? Eu acredito muito na liderança servidora, tá? Ou seja, o meu papel como líder é não dificultar o teu trabalho. Então, se você, por exemplo, é alguém que opera um caixa, ou vou dar um exemplo mais fácil, tá? No marketing. Não, você é o coordenador de marketing, mas eu preciso te entregar
as ferramentas para você fazer tudo com excelência, para você entregar o resultado com excelência. Não adianta eu te entregar um computador, por exemplo, da minha época de moleque, um 386, que o marketing não vai me entregar o resultado com excelência. Então eu preciso entender as tuas peculiaridades, as tuas necessidades e preciso proporcionar para você as condições para você entregar o resultado que eu quero. Esse, para mim, é o fundamental, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, de fazer com que o nosso colaborador entenda o seu papel, entenda a sua missão, entenda onde quer chegar e tenha as ferramentas necessárias para isso. No Exército não é diferente. Né? Tudo aquilo que você viu lá no DECOM, né? Não sei qual foi a tua função, tu foi cabo lá. Para você cumprir sua função com um determinado equipamento, você tinha o equipamento, você tinha treinamento para aquilo ali. Tá? Treinamento. Cara, conhecimento constante. Eu preciso manter os níveis elevados de motivação, de treinamento, e a gente só consegue isso no momento que a gente passa a conhecer cada um ali. E esse é o papel do líder que está mais próximo desse liderado, entendeu? Perfeito. E as ferramentas desse líder aí? Quais os pilares fundamentais para um líder de alta performance? Hoje, eu costumo dizer que a gente não tem mais como criar um filho para a vida como era no passado, né? No passado, eu tinha 16 anos, saía de noite, meu pai ou minha mãe dizia assim, olha, cuidado com isso aqui é perigoso, não deixe acontecer aquilo. E hoje? O que a gente fala pro filho? Cuidado com isso? Isso é uma coisinha de inúmeras outras. Hoje nós precisamos treinar nossos filhos resilientes, com inteligência emocional, para enfrentar os desafios. Na liderança não é diferente. Então a principal ferramenta que o líder tem hoje na mão dele é inteligência emocional. Inteligência emocional e resiliência são fundamentais para ele conseguir trabalhar nele e nos seus colaboradores, tá? Tudo aquilo que ele precisa para atingir o resultado final. Né? Eu sou muito adepto da teoria do John Maxwell, que fala dos 5 níveis de liderança, e o primeiro nível de liderança é o principal. Na minha época se falava que eu tinha que liderar pelo exemplo, tu deve lembrar disso. Né? O que é liderar pelo exemplo, se não eu liderar a mim mesmo? A gente até estava falando isso lá na recepção, né? Sobre se autoliderar, que às vezes a gente quer liderar alguém e não se coordena também, né? Sim. Então, liderar a si mesmo, eu me liderar, eu fazer o que tem que ser feito, não aquilo que a minha vontade está dizendo para fazer, entendeu? E isso tudo faz com que o meu liderado passe a me ver de uma forma diferente. E uma outra característica extremamente importante, Maurício, é justiça, ser justo. Então, um liderado não vai se importar de você dar uma bronca nele, se for com justiça. Sim. Bom, a tua vida lá na base teve bastante disciplina. Na escola militar, né, na carreira do exército também. Né? E como isso se traduz hoje para as corporações? A gente vê jovens, a gente vê outras gerações que não têm toda essa disciplina. A gente vê muito um imediatismo, né? Pulando de um lado para o outro, muitas emoções. Né? Como tu vê essa questão da disciplina nos dias de hoje? Cara, só adicionando, mas também existe uma teoria hoje muito da horizontalização do comando, né? Que tu deixar que todo mundo tá no mesmo nível e tal, né? E não da verticalização como era o padrão anterior. Então, até pra gente entender essa nova abordagem, assim, e ver se isso faz sentido pro negócio hoje. Mesmo nos negócios que são mais horizontalizados, ou seja, que eles trabalham muito mais com processos, a disciplina ela é fundamental. A disciplina e a hierarquia, da mesma maneira que dentro do exército. Cara, sem disciplina, eu não consigo estabelecer metas. Sem disciplina, eu não consigo acompanhar indicadores. Sem disciplina, eu não consigo estabelecer padrões de procedimentos. Então, eu preciso da disciplina sim, tá? O que muitas das vezes as pessoas confundem é que quando se fala em disciplina e hierarquia, se vem na cabeça um estereótipo, né? Parece que vem um gorilão assim em cima para te bater, e não é isso, tá? E não é isso. Eu não gosto muito daquela história, nossa empresa é uma família. Não, nossa empresa não é uma família. Mas existem algumas características que são importantes sim, né? Eu, quando dou uma bronca no meu filho, porque eu não amo ele, não, é pelo contrário. Eu dou uma bronca no meu filho porque eu quero o melhor para ele, eu quero que ele entregue um resultado melhor. Numa empresa, a mesma coisa. O líder vai dar uma bronca
porque ele quer um resultado melhor. Mas para essa bronca ser entendida, eu preciso ter criado uma conexão antes. Eu preciso ter criado uma comunicação fluida. E para isso, eu preciso estabelecer esses canais de comunicação. Tá? Então a disciplina é fundamental para eu conseguir chegar no resultado que eu quero. Perfeito, aqui. Outra pergunta muito interessante da nossa produção é: como a gestão de crise e a tomada de decisão sob pressão se aplica ao mundo dos negócios? A todo tempo. Hoje em dia não, sempre foi assim, né? A gente não precisa perguntar se a crise vai vir. Não, a questão é saber quando ela vai vir. E nós precisamos estar preparados para ela. E a gente só vai estar preparado para ela se as lideranças, assim como nós pais com os nossos filhos, estivermos preparando os nossos colaboradores com inteligência emocional, com resiliência, como a gente fala no Exército, com espírito de cumprimento de missão. Eu tenho que cumprir essa atividade independente de qualquer coisa, claro, seguindo os meus princípios, os meus valores. Então, o ambiente sob pressão no mundo corporativo, ele é muito forte. E se o meu pessoal não estiver preparado para isso, vai sucumbir. Não vai conseguir cumprir a atividade, não vai entregar o resultado, porque a pressão é forte. E essa questão da comunicação, acho que tu falou que é bem importante, né? Como é que tu diria, assim, para o empresário que tem essa dificuldade, né, de comunicar com o colaborador ou mesmo com as próprias lideranças ali? Qual que é o caminho para ele melhorar essa comunicação, né? Ser mais assertivo nesse feedback? Cara, existem técnicas para fazer um feedback, né? Tu tá falando do feedback em si. Isso. Mas eu daria um passo atrás, tá? Eu diria que o início de tudo é ele procurar ajuda. Ajuda no seguinte sentido, ele procurar treinamento para isso. Então, um bom mentor vai trazer ele junto, vai passar para ele técnicas para ele fazer essa comunicação. Quando eu falo de comunicação, eu não estou dizendo só no aspecto de ter que estar falando o tempo inteiro, não. Mas estabelecer, por exemplo, uma rotina de reuniões eficientes, uma rotina de pontos de controle, onde você vai verificar se os teus indicadores estão sendo atingidos. Isso tudo é comunicação, entendeu? E o mais importante que eu entendo nesse momento é você não fechar as portas. Então, dependendo da maneira que você se comunica, você pode fechar as portas desse canal de comunicação que precisa estar aberto o tempo inteiro, tá? E liderança, existe líderes que são natos, nascem assim, mas ela se adquire, ela se treina, e um bom mentor consegue trazer esse conhecimento, esse treinamento para o líder em qualquer nível, seja estratégico, tático ou operacional. Perfeito. Bom, uma das coisas que tu falou para mim, quando a gente se conheceu, é que tu tinha participado de um movimento chamado Legendários, Cristão Legendários. E comentei aqui de novo, verdade. Tá. Depois que tu me falou isso, eu comecei a receber outras pessoas falando que queriam muito participar de um evento Legendários, tentaram e não conseguiram e nunca conseguem. Parece que é um movimento difícil de entrar, né? Como esse movimento... Explica para nós o que é esse movimento, né, Legendários, e como ele de fato te impacta, né, e te ajuda no teu processo de mentorias, de consultoria. Bom, o Legendários ele é um movimento de homens cristãos. Como eu disse, um movimento que nasceu na Guatemala, tá? Sem placa de igreja, sem placa de religião, não existe isso, mas com um único objetivo, de trazer a essência do homem de volta. O homem como chefe do casal, chefe do lar, como pai de família, como filho de Deus, tá? E esse movimento chegou no Brasil em 2018 de uma forma muito forte, e hoje nós já temos aí 50 lugares no Brasil que desenvolvem o movimento Legendários. O movimento Legendários, ele é um movimento com várias atividades, mas a porta de entrada dele é o que nós chamamos de top, é uma subida na montanha. Ah, mas não tem montanha em tal lugar? Não, não tem, mas são 72 horas, né, em que você fica no ambiente junto da natureza buscando Deus. E como é que você busca Deus na natureza? Então você caminha e você tem momentos que você para receber reflexões, receber alguém para te trazer uma mensagem, para fazer você pensar, como eu costumo dizer, para te trazer consciência do teu papel, tá? Nesses 3 dias, você trata corpo, alma e espírito. E aí, ao final dos 3 dias, que você começa realmente o processo, porque você chega à conclusão, na grande maioria das vezes, que você precisa melhorar em vários aspectos, seja com a tua esposa, seja com teus filhos, seja com a tua empresa,
seja com você como pessoa, tá? E ali começa um processo de evolução espiritual que reverbera para todo lado, cara, todo lado. Eu subi a montanha em Erechim em janeiro de 2024. Durante o ano passado eu apoiei outras subidas como servindo, né? E a cada subida dessa, independente de ter servido ou ter feito pela primeira vez, eu saio com uma chave virada totalmente diferente. Você falou que é difícil entrar. Não é que seja difícil entrar. É que a demanda, assim, os homens estão vendo que é tão importante que a demanda está muito grande. Final de semana passado, eu subi em Erechim para apoiar lá um movimento, né? Subiram 271 homens. 271. As inscrições acabaram em 3 minutos. Online. Então não está conseguindo segurar absorver toda essa demanda, entendeu? Mas, cara, o movimento ele é maravilhoso, porque ele envolve não só o homem, né? Depois que ele termina, ele envolve a esposa, a família, né? Justamente para reafirmar esse papel. Perfeito. Obrigado. Sem placa de igreja. Perfeito. Bom, eu já quero participar, já estou procurando saber como, né? É um movimento que me agrada. Tenho uma curiosidade sobre o que tu acha dessa mistura, às vezes, do pessoal com o profissional, quando se trata de uma gestão, né? A liderança, ela se aplica às relações pessoais, também à relação profissional. Sim. Mas como conciliar isso sem comprometer nenhum dos lados? Comentei aqui um pouquinho antes, equilíbrio e intencionalidade, tá? A situação ideal é tu planejar tudo. Tu tem que ser intencional com aquilo que você está fazendo. Então, você tem que ser intencional no momento de estar com a família, você tem que ser intencional no momento de fazer o seu lazer, você tem que ser intencional no momento de você ir para a academia, de você ir à igreja, de você ir trabalhar. Eu tenho um exemplo disso, né, que foi numa missão muito importante que eu tive dentro do Exército, agora nos últimos anos, né, uma investigação que a gente fez, e eu tinha uma contadora trabalhando comigo. E era muito trabalho. E ela disse assim, coronel, como é que vai ser isso aqui? Não vai dar. Eu falei, calma. Que horas acaba o teu expediente? Que horas acaba o horário de trabalho? 18 horas. Então você vai fazer o que você tem que fazer até às 18 horas. Deu 18 horas, você vai para casa. Não, mas não deu tempo. A única coisa que eu preciso ter de você é a confiança de que você, no seu horário de trabalho, você deu o seu melhor. Cara, então se naquele momento que você planejou trabalhar, você deu o seu melhor, tá valendo. Se naquele momento que você planejou estar com seu filho, você deu o seu melhor, tá valendo. Entende? O que acontece com a gente? E isso acontece comigo de vez em quando. Né? Meu filho chega para, pai, bora ver isso aqui no YouTube. O que ele quer? É só a companhia de estar ali. Só que, de repente, vem um celular junto, né? Sim. Então, aquele momento, eu não estou dando o meu melhor pro meu filho, entende? Isso aí vale para tudo. Para tudo. Questão de dar o seu melhor, tá? Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar muito por tarefa. Eu faço meio que é quase um contrato de cavalheiros, vamos dizer assim, tá? Cara, você hoje, por exemplo, não está disposto, não disposto no sentido de querer ou não querer, tá? Disposto de disposição mesmo, para vir trabalhar, tu não vai render. Então não vem. Sim. Fica em casa. Só que amanhã eu preciso de ti. E quando eu precisar de ti, independente do horário, eu preciso de ti. Entende? Cara, isso funciona de uma maneira assim fenomenal. Ô Luiz, o mundo do trabalho tá em constante evolução, né? Total. A tecnologia tá aí e tudo mais, né? Como é que tu vê essa evolução? Como é que tu enxerga nos próximos anos, né? A questão das lideranças nas empresas, né? Essa gestão empresarial. Ela vai acompanhar esse desenvolvimento todo? A gente está na era do conhecimento ainda, né? Então, tudo é muito rápido. Então, o líder ele precisa saber lidar com essas tecnologias. Ele precisa saber lidar com essas tecnologias e entender como é que essas tecnologias estão afetando as gerações que estão vindo para o mercado de trabalho, tá? Com isso, ele precisa entender o que isso afeta na sua particularidade da sua empresa. Mas uma coisa não muda, cara. A inteligência emocional e a resiliência, que está dentro do contexto de inteligência emocional, são fundamentais. Porque a rapidez vai ser tão
tão forte que se ele não tiver isso de uma maneira muito exacerbada, ele vai ter dificuldade para conduzir e fazer o papel dele, que é mudar comportamentos, dizer assim, olha, temos que ir para lá e vamos para lá. Sensacional, estamos chegando aqui no final do programa Líderes de Sucesso, mas não acabou ainda. A gente tem a oportunidade de ter em mais alguns minutos a possibilidade de fazer mais algumas perguntas, né? Pô, mas já 51 minutos que parece que foi 10, né? Exatamente. Passou tão rápido. Pior que é verdade. Né? Esse é o podcast que dá vontade de tu voltar, assistir de novo, e cada vez que tu assistir, tu vai aprender. É como se fosse um bom livro, né? É verdade. Luiz, quais os próximos passos da tua carreira? O que tem por vir por aí? Bom, a gente, do final do ano passado para cá, mudou a maneira de abordar, né? Então hoje eu entendo que o meu propósito é realmente posicionar os gestores como lideranças efetivas. Se ele é um bom líder, ele vai conseguir fazer isso, conduzir. E os próximos passos é ampliar isso, né? Ou seja, dar a oportunidade para muito mais pessoas, muito mais executivos participarem de um contato, de uma mentoria de liderança. E para isso, os passos que a gente está planejando é fortalecer nosso canal no YouTube, transmitindo ideias e conhecimentos relativos à liderança, tá? Fortalecer aí o LinkedIn, que é uma rede profissional excepcional. Hoje no LinkedIn a gente já tem uma newsletter onde eu toda semana escrevo algum tema específico que eu acho que é importante para aquele momento que a gente está vivendo, tá? Mas mais que tudo, cara, buscar atingir os níveis estratégicos, porque quando o nível estratégico é atingido, a empresa toda ganha. E se tu pudesse voltar no tempo, falasse com o Luiz Fabiano que estava entrando pro exército ainda, ou estava na escola militar, o que tu falaria para esse cara? Ter calma. Ter calma. E o Luiz Fabiano de ontem, ele era um cara muito mais ansioso do que a gente pode imaginar. E quando a gente é ansioso, a gente não respeita o processo, o tempo, tá? Eu tenho que olhar lá na frente, onde eu quero chegar. Lembra da montanha? Vou chegar lá no cume. Mas eu não consigo alcançar o braço inteiro. Se eu esticar meu braço, eu perco força. Então eu preciso saber onde eu quero chegar e dar um passo de cada vez firme, com calma, respeitando o processo, respeitando o tempo. E quando a gente coloca a espiritualidade nesse pacote todo, a gente entende que o tempo não é meu, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Então não adianta querer antecipar o processo, porque a gente só vai se ferir. Perfeito. O homem do hoje, né? Eu acho que realmente que a gente vê, assim, essa questão do imediatismo, ele é terrível, né? A gente tem que viver cada momento e se direcionar para ele, né? Que nem tu falou, né? Se tá com teu filho, tá com teu filho. Se tá no trabalho, tá no trabalho. É isso aí. Parece que quando a gente tá com ansiedade, a gente tá meio afastado de Deus, né? Porque tu olha que os animais não têm ansiedade, né? Tu vê um passarinho, ele não tá preocupado com o passado, ele não tá ansioso com o futuro, ele tá vivendo hoje, né? E ele vive uma vida boa, ele tem tudo aqui, a natureza tem tudo, né? Bom, agora vem duas perguntas muito importantes. Quem é Marta? Cara, E o que ela representa na tua vida? Marta hoje, para mim, depois de Deus, é a minha base. É tudo. Se eu conhecesse Deus que eu conheço hoje, foi ela lá atrás. Ela... Que pagou um preço para isso. Qual o preço? Cara, joelho no chão, engolindo sapos, abrindo mão de coisas. Ela foi a responsável por hoje eu ter uma família maravilhosa, como eu tenho, 3 filhos lindos. E não tem palavras para dizer. Essa mulher ela foi importante, ela é importante, né? Vai ser a forma como tu trata ela é de uma genuidade, um carinho, um amor que transcende, né? Que a gente sente isso, né? Essa união de vocês quando vocês vêm aqui, né? E a gente fica
muito feliz de ver que o amor genuíno ainda existe, né? E vocês dois mostram muito isso. Eu tenho uma pergunta que é sobre, na tua história, quem mais te influenciou? Uma personalidade? Alguém que já partiu? Algum familiar? Quem foi a pessoa fundamental para ti ser quem tu é hoje? Profissionalmente, eu tive vários comandantes, tá? E de cada um a gente tira um pouquinho. Mas eu tive um comandante em especial que fez muita diferença e que, do jeito dele, ele me falou de Deus pela primeira vez. O Coronel Rosas. Eu lembro que eu dizia pro Coronel Rosas assim: Coronel, eu sou uma pessoa... O senhor, eu era capitão na época. O senhor é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que tem gente que pisa no senhor. E ele dizia assim: Negreiros, eu sei. Eu sei que isso acontece. Mas eu sei que nada foge daquele que está lá em cima. E eu prefiro que seja dessa forma porque eu sei que os nossos objetivos vão ser atingidos. Não me ofendendo, não me trazendo. Eu entendi o que ele quis dizer. Entendeu? Então eu aprendi com o Coronel Rosas algo que para mim foi um eterno trabalhar. Uma pessoa humilde, uma pessoa de resultado, uma pessoa de foco, e num momento que eu não via dessa forma. Então ele foi uma pessoa que me marcou bastante. E a última pergunta que eu quero te fazer, se tu pode trazer aqui para nós, um homem com tantas virtudes como você tem, qual é a história breve que tu pode trazer dos teus pais? Qual era a mentalidade que eles tinham que pudesse ter te potencializado, né? Ou tu não teve essa história? Cara, meus pais trabalharam muito. Muito, muito. Meu pai era muito família, do jeito dele. Trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava com o antigo departamento de pessoal, né? O tal RH ou DHO, enfim. Mas era o cara que não tinha o ensino fundamental completo, na época, o primeiro grau. Começou varrendo o chão das casas pernambucanas e terminou aí a vida dele como um cara especialista, expert, com pessoas da maneira que se exigia naquela época. E eu lembro que meu pai, mesmo sem ter o primeiro grau, era um cara que sentava comigo para estudar comigo. História, por exemplo, que eu tinha dificuldade. Eu olho para trás e fico imaginando a dificuldade dele de fazer aquilo, né? E minha mãe trabalhou muito a vida inteira, muito. Então minha mãe era professora na época que eu era moleque, trabalhava em 3 cadeiras, dava aula de manhã, dava aula de tarde, dava aula de noite, naquela época. E depois cresceu, foi ser pedagoga, se formou e tal. Mas essa infância, ela me marca muito nesse sentido. Engraçado, né? Essa influência que tu tem forte deles, né? Do lado do teu pai, a questão de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. Sim. Né? E da tua mãe de ensinar. Sim, né? Verdade. Que legal. Uau! Um podcast para lá de especial, né, Cássio? É verdade, isso aí é uma aula. Rompeu tuas expectativas? Nossa, muito, muito. Vários insights, várias coisas que a gente não leva só para a empresa, mas sim para nossa vida. Claro, para nossa vida, né? Que é a base, né? Primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Deus, família e trabalho, é isso aí. Me diz uma coisa, Luiz. As pessoas que estão interessadas para te conhecer mais, saber dos teus conteúdos, saber do teu treinamento, da tua consultoria, da tua mentoria. Se puder falar para aquela câmera ali, fazer um convite para elas te conhecerem. Bom, pessoal, então nós estamos com o LinkedIn ativo, funcionando, contato lá firme e forte, tá? O Instagram também é algo que também é um canal de comunicação, tá? E tanto no Instagram quanto no LinkedIn, são 2 canais de transmissão de conteúdo, que a gente está colocando conteúdo, colocando insights, onde você pode fazer o contato comigo, onde você pode conversar, tirar dúvidas, trazer ideias. Mais um mês a gente vai estar com o canal do YouTube funcionando, né? Temos aí o planejamento
de encher a paciência do Maurício e começar a gravar os nossos podcasts relativos à liderança. Perfeito. Então eu acredito que 2025 vai ser um ano diferente, vai ser um ano de crescimento, justamente nesse conhecimento de liderança voltada aí, não só para o lado empresarial, né, mas para as pessoas como um todo que querem crescer como líderes das suas famílias, como líderes das suas empresas, como líderes do seu dia a dia e de si mesmos, que às vezes não são. Eu vejo ele em grandes eventos aqui, Claro, palestrando, né? nossa. E fazendo treino. Eu já tô vendo assim, treinamentos presenciais com uma multidão, né? Que tem, Amém, eu creio. que tem recebo. pessoas que fazem isso, mas assim, eu não vejo, às vezes, tanto fundamento quanto eu enxergo em ti. Acho Uma que pessoa foi lá, fez o beabá, fez um cursinho, vai dar treinamento. É diferente de um cara que viveu no exército, foi em missão de paz, sabe lidar com pressão e tá aqui. Então é outra coisa, né? Pessoal, estamos chegando ao fim do programa Líderes de Sucesso, o programa que você sabe, a gente traz empresários, políticos, influenciadores, ou seja, empresários que fazem a diferença na economia do Estado, no dia a dia do consumidor gaúcho, e esse programa está sendo realizado pela Fórmula Digital. A gente está aqui no Centro Histórico, na Rua Uruguai. Esses estúdios aqui podem ser seus também, a gente pode produzir o seu podcast, a gente pode produzir os seus vídeos e também aumentar o seu faturamento com a nossa equipe de marketing, tá bom? Então a gente fica por aqui, Luiz, gratidão, volte sempre, esse foi o primeiro de muitos podcasts que vem para frente. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e conversar sobre isso. Acho que mais importante do que divulgar, o divulgar é uma consequência, né, mas bater um papo sobre essas questões todas, isso para mim é muito prazeroso. Obrigado, pessoal. Cássio, gratidão também. Obrigado. Deu base nesse programa aqui. Não seria contigo aqui, sempre de forma brilhante aqui para me acompanhar. Obrigado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até mais. Valeu.